Muito boa tarde, muito feliz por estar com vocês. Precioso esse nosso momento, esse nosso encontro. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Muito legal. Temos feito uma reflexão constante nesses finais de tarde em cima de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. É uma longa entrevista, longa, minuciosa, cuidadosa, sistemática entrevista, brilhante entrevista, feita por Allan Kardec a espíritos de luz. Veja que oportunidade única poder, por um largo tempo, entrevistar espíritos de luz sobre as mais variadas questões. Acredito que a maioria de nós não saberia que questões apresentar. Kardec não apenas soube, como fez 1019 perguntas, as mais relevantes. A primeira, vocês têm uma ideia, que é Deus, mas há também que fazer para evoluir espiritualmente. Há inúmeras questões marcantes, todas elas são extremamente importantes, e nós estamos propondo um movimento original nesses nossos encontros, que é a leitura e o estudo de O Livro dos Espíritos com base em 3 ferramentas fundamentais para a nossa evolução: o conhecimento da vida, o conhecimento das leis através das quais Deus age sobre nossas vidas, o autoconhecimento, porque o fora e o dentro estão interligados. O conhecimento e o autoconhecimento são, na verdade, duas faces de um mesmo movimento. E o terceiro polo do nosso estudo é a prática do bem como grande ferramenta de evolução. Prática do bem que alguns chamam de fraternidade, alguns de caridade, alguns de compaixão, e que Jesus tão magnificamente resume com a regra de ouro, onde ele diz: faça ao outro o que você gostaria que o outro lhe fizesse. Estudar essas 3 ferramentas à luz de um livro tão interessante, tão denso, tão didático quanto esse, é uma oportunidade imperdível. Hoje, já no encontro passado, iniciamos o estudo da infância, e hoje avançaremos nesse estudo da infância, estudando a infância e a morte. Fenômeno tão impactante a todos nós. Quem viveu essa situação, muito mais rara nesses tempos que em tempos passados, que é ao tempo em que Kardec elaborou o Livro dos Espíritos. Hoje em dia essa experiência é mais impactante que nunca. Em primeiro lugar, pelo motivo de sempre, porque a vida nos preparou através do falecimento dos nossos bisavós, avós, tios, tias. A vida nos preparou a enfrentar a morte dos mais velhos. A morte dos mais novos não está em nossa programação. Não fomos preparados para isso, então o impacto é muito grande. Além disso, um outro motivo atualmente nos impacta essa morte exatamente pela raridade dela. Ao tempo de Kardec, nós vamos ver aqui, metade das mortes ocorriam
na infância. Então era tão comum o fenômeno morte na infância que gerava menos impacto, menos estranhamento do que hoje. A mortalidade infantil caiu drasticamente como resultado da evolução da ciência em geral e da medicina em particular. A raridade do fenômeno gera uma ainda maior surpresa, um ainda maior impacto, e compreender esse fenômeno é importante para todos nós. São apenas duas as perguntas que Kardec faz e que nós estudaremos no dia de hoje, mas há um comentário muito interessante que ele nos traz. Vamos investigar para tentar compreender esse fenômeno que intriga tantos, que desespera a muitos, que enluta profundamente algumas almas, algumas famílias. Vamos lá? Que assim seja, ótimo proveito a todos nós. A questão 199 foi elaborada da seguinte forma: por que a vida é interrompida com tanta frequência na infância? A resposta dos espíritos vai no seguinte sentido: a duração da vida de uma criança pode ser para o espírito que nela está encarnado o complemento de uma existência anterior que foi interrompida antes do tempo previsto. Antes do tempo previsto. Geralmente a morte de uma criança constitui também uma provação ou uma expiação para os pais. Como avançar nesse entendimento? Em primeiro lugar, pela compreensão do que foi uma existência anterior interrompida antes do tempo previsto. Em primeiro lugar, precisamos entender que todos nós só encarnamos mediante um planejamento encarnatório. Esse planejamento encarnatório estabelece, sim, para todos nós, o tempo de duração nessa vida. E há um sem número de fenômenos, de atitudes, de situações que nós provocamos ainda nessa vida e que pode gerar, que acaba gerando, uma interrupção da vida antes do tempo previsto, como os espíritos falam aqui. Hoje a ciência já fala do suicídio direto e do suicídio indireto, expandindo muito o conceito tradicional de suicídio para abranger situações nas quais indivíduos adentram, se metem, se misturam, embora saibam que estão arriscando a própria vida. Quem adota quaisquer atitudes que expõem a sua vida em risco está aceitando esse risco de morrer, e como ele mesmo provocou, seria classificado pela ciência como suicídio indireto. Pois esse fenômeno é tão grande, tão universal, praticamente tão comum, que a maioria de nós será considerada suicida no mundo espiritual. O próprio livro clássico do Espiritismo, Nosso Lar, mostra que André Luiz, pseudônimo de
Carlos Chagas, não foi um espírito que adotou nenhuma das formas de suicídio direto. Mesmo as formas de suicídio indireto, as formas mais reconhecidas de suicídio indireto, ele não assumiu e mesmo assim foi chamado na pátria espiritual, foi acusado de ser suicida. O que André Luiz fazia? Fazia o que era comum aos homens do seu tempo. A ingestão de bebida alcoólica, o uso do cigarro, a frequência em certos ambientes que, por assim dizer, gastavam a saúde física, já foi suficiente para ele ser apontado como suicida naquela encarnação. Há um outro livro muito interessante, de autoria espiritual também da mediunidade de Chico Xavier, em que essa questão é abordada de uma maneira até cômica. É o livro Crônicas de Além-Túmulo, de autoria espiritual de Humberto de Campos, ou Irmão X, e que nos traz o capítulo chamado Belarmino Bicas. Nesse capítulo, o espírito de Belarmino Bicas aborda Humberto de Campos, perguntando se ele está em vias de trazer algum livro para a Terra. Ele fala que sim, e então Belarmino pede a Humberto que relate a sua vida. Porque ele, Belarmino, espírito sistemático, fez um minucioso inventário de todas as crises de mau humor, chegando a um número grande, algo como 5.000 crises de mau humor durante a vida. E informou o Humberto, informou a todos nós, na crônica intitulada Belarmino Bicas, que ele teve abreviada a sua encarnação por 22 anos. Imaginem se ele estava programado para ele morrer com 70 anos, morreu com 48. Veja a tragédia. 22 anos de abreviatura do seu planejamento reencarnatório. Belarmino pediu que explicasse, que falasse dos inúmeras formas de mau humor, sintetizando para todos nós: mau humor também mata. Ele envenenou-se, abreviou a própria vida, suicidou-se através de mau humor. Se mau humor abrevia tanto a vida de uma criatura, imagine o ódio, esse ódio que se espalha, que se dissemina por razões absurdas como times de futebol, candidaturas políticas, divergências religiosas, guerras entre nações, separações conjugais, que não apenas levam ao ódio, mas ao próprio assassinato, o próprio feminicídio. Infelizmente hoje uma tragédia mundial, mas no Brasil particularmente terrível. O que o ódio, o que a culpa, o que a mágoa, o que esses sentimentos reconhecidamente tóxicos, quanto eles poderiam abreviar as nossas vidas, não é? Belarmino nos alerta para crises de mau humor
sem dúvida nenhuma, muito menos tóxicas do que ódio, mágoa, culpa. Esses venenos são terríveis. Então, é disso que os espíritos falam quando falam de uma vida interrompida antes do tempo previsto. Podemos, sem margem de erro alguma, dizer que enorme parcela da humanidade tem a vida interrompida antes do tempo previsto. Por isso é que ao longo da história humana na Terra tem sido tão grande a quantidade de crianças que morrem em tenra idade. Quando Kardec pergunta por que a vida é interrompida com tanta frequência na infância, e os espíritos falam que a duração da vida de uma criança pode ser para o espírito que nela está encarnado o complemento de uma existência anterior que foi interrompida antes do tempo previsto. Quando Kardec fala isso, quando Kardec pergunta isso, os espíritos revelam essa questão, há uma compatibilidade quantitativa, porque sem dúvida a ampla maioria da humanidade abreviou a própria vida, interrompeu a vida antes do tempo, considerando todas essas disseminadas formas de suicídio. E até poucas décadas atrás, a quantidade de crianças que morriam era muito grande também, fazendo com que possamos entender então que uma grande parte do falecimento das crianças deve-se a uma interrupção, a uma morte precoce, ao aceleramento do fenômeno morte que realizamos numa vida. É claro que isso não abrange todos os casos. Por isso eles usam aqui a expressão pode ser. Haverão outros motivos que levam uma criança a perder a própria vida, mas sem dúvida esse é um dos motivos importantes, associado ao outro, quando ele diz geralmente a morte de uma criança constitui também uma provação ou expiação para os pais. Ao lado do fenômeno suicídio indireto, tão abundante na história humana, hoje menos comum, o fenômeno do aborto, de ter se envolvido na prática de um aborto, vivência profundamente impactante para o feto, para o espírito que tenta reencarnar, pode levar todos os espíritos envolvidos também à experiência da morte precoce, da morte na infância. E não se enganem, o número de pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, em situações de aborto é muito grande. É só o machismo da nossa sociedade é que pode explicar nós concentrarmos na figura das mulheres, na figura da mãe, da grávida, a responsabilidade por um aborto. Na verdade, não. Quase todos nós conhecemos mulheres, amigas, que praticaram o aborto. Quase ninguém fala, eu tenho um amigo que praticou o aborto, quando grande parte da responsabilidade deve recair sobre os ombros também do pai. Ora,
se ele não apenas soube, mas permitiu que o aborto se realizasse, se ele não apenas soube e permitiu, como ainda incentivou, pressionou, financiou, chantageou, muitas vezes agrediu a grávida para que ela cedesse à sua pressão e abortasse, pode-se dizer, especialmente nos muitos casos que envolvem adolescentes grávidas, que esse homem que gerou a criança é mais responsável do que a própria grávida. Médicos, enfermeiros, parteiras e parteiros que realizaram o aborto, farmacêuticos que venderam remédios abortivos sem receita, pessoas que indicaram métodos de aborto. Há inúmeros corresponsáveis para cada caso de aborto. Familiares que pressionaram, amigos. É uma enorme quantidade para cada caso. E como os abortos são muito mais comuns do que nós supomos, a quantidade de responsáveis diretos e indiretos pela prática do aborto é muito grande. E todos esses, ou melhor, uma parte deles, exigirá da vida que viva a experiência na posição do feto que tem a vida interrompida. Para que ele entenda, para que o espírito entenda, pela vivência, o enorme impacto, o tremendo impacto que é gerado, o trauma que é gerado no feto que é abortado. Então, temos a possibilidade, cada um de nós que se envolveu numa situação de aborto, temos a oportunidade de ainda nessa vida ressarcirmos o dano causado, reconciliarmos-nos com o nosso inimigo, já que alguns desses espíritos abortados, cujo corpo foi abortado, se tornam nossos obsessores. Nós podemos ainda nessa vida atenuar em muito, quem sabe, tirar esse nódulo de nossas vidas, ajudando outras pessoas, porque poucas pessoas haverá no mundo com maior capacidade de ajudar uma adolescente, uma mulher que esteja pensando em interromper a gravidez, do que alguém que já fez isso, que sofreu os impactos, que lembra, que sonha com a vivência realizada. Nós não temos apenas nossos talentos, nossas capacidades, nossas habilidades para fazermos o bem. Claro que o cantor, o carpinteiro, o eletricista, todos nós, enfim, com as nossas habilidades, recebemos uma fantástica oportunidade de fazer o bem, mas menos refletido é o bem que nós podemos realizar com os nossos erros, já que a vivência de uma situação nos dá grandes condições de ajudar outras pessoas, o que é lindamente demonstrado pela metodologia dos 12 passos do AA, que faz com que ex-alcoólicos ou alcoólicos que estejam em abstinência assumam fabuloso papel terapêutico
frente a outros alcoólicos. E assim também é no caso do aborto. O comentário de Kardec vai na seguinte situação: se o homem tivesse apenas uma existência e depois da morte seu destino fosse fixado para sempre, qual seria o mérito de metade da espécie humana? Veja a abrangência do fenômeno morte na infância em 1800 e pouco. Metade da espécie humana que morre com pouca idade para desfrutar sem esforços da felicidade eterna. Tendo apenas uma existência, como compreender que Deus pudesse avaliar em pé de igualdade uma criança que tivesse morrido, já que ela praticamente não teve oportunidade de errar? Como ele poderia avaliar em pé de igualdade com outro que viveu 80, 90 anos de uma vida? Não haveria justiça nisso, não é? E ele continua: e com que direito essa metade da população ficaria desobrigada de viver uma vida geralmente dura e difícil, a que se submete a outra metade que não morreu na infância? Veja que perguntas interessantes. Tal ordem de coisas não estaria em concordância com a justiça de Deus. Com a reencarnação, as coisas ficam iguais para todos. O futuro pertence a todos, sem exceção e sem favorecer a quem quer que seja. Aqueles que retardam sua evolução, somente a si mesmos poderão se queixar. O homem deve ter o mérito e também a responsabilidade sobre os seus atos. Pensemos todos a respeito do fenômeno morte na infância. Entendamos como ele é um instrumento de harmonização, um instrumento terapêutico, um instrumento didático para tantos bilhões de almas que nos envolvemos com as situações que dissemos aqui, da abreviação precoce, ou do aborto, ou inúmeras outras que ainda certamente ocorrerão e que hoje não temos capacidade de abarcar. Pense sobre isso, meu amigo, minha amiga. Não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Se você passou por essa situação de uma morte na infância, não se desespere, não se desarmonize. Guarde dentro de você a certeza de que foi um momento necessário, sem que se tire a responsabilidade do que quem provocou. A experiência dessa morte precoce era necessária. Como Jesus disse, numa chave ainda incompreendida, mas riquíssima para o nosso entendimento, o escândalo, vamos dizer, o aparente mal é necessário. A vivência impactante, todo o mal, por assim dizer, que acomete nossas vidas, só foi permitido por Deus porque era necessário, era útil e necessário para quem o viveu. Mas nem por isso tira a responsabilidade de quem o provocou. Mas ai daquele por meio do qual esse escândalo vier. Aproveitemos essas chaves, consolemo-nos e superemos as nossas tristes vivências com a certeza da justiça perfeita, da bondade infinita de Deus. E sem dúvida, nossos fardos serão mais leves, nossa capacidade de aprendizado e de cura com essas verdadeiras cirurgias espirituais será multiplicada. Paz e bem para todos vocês, muito feliz por fazer parte desse processo, por aprender, por podermos aprender juntos. Infelizmente, temos tido aqui a experiência
não explicitação, da não demonstração aqui das pessoas que estão conosco nessa vivência. Uma pena, mas agradecemos, sem nominar, todos os amigos que estiveram conosco e ajudem tantas famílias e pessoas que já tiveram essa vivência da morte na infância, da morte de uma infância, na sua família, perto de si, às vezes dentro de si, com essas informações. Sim, o Espiritismo é o Consolador prometido. Sim, o entendimento das razões dos fatos nos habilitam a uma aceitação e a uma superação dos nossos traumas. Ajudem as outras pessoas compartilhando essa live. Será muito importante para os outros, como tem sido para nós. Um grande abraço, muita paz e muito bem para todos e até a próxima.